Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus nos chama à coerência, à solidez da fé efetiva, e derruba uma de nossas ilusões, a de crer que Ele é tão misericordioso ao ponto de bastar dizer Senhor, Senhor, para tudo estar bem, para nos salvarmos. Jesus elimina esta ilusão quando afirma: não basta chamá-lo de Senhor, mas que é preciso cumprir a vontade do Pai. Ou seja, quem diz ter fé, mas se comporta mal, não poderá ser declarado justo. Há que se converter. E Nosso Senhor continua: muitos me dirão, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Coisas extraordinárias, milagres, expulsar demônios, profecias. Mas Nosso Senhor diz: pois nunca vos conheci. O motivo é que não cumpriram a vontade de Deus na sua vida ordinária, comum. O que vale é o amor efetivo na vida de cada dia. Quem não se comporta segundo a lei de Deus não poderá ser declarado justo ao final. Não basta escutar a palavra de Deus, é preciso pô-la em prática. E Nosso Senhor fala de dois construtores, um sensato, prudente, que constrói sobre a rocha, e outro insensato, que constrói sobre a areia. O construtor insensato confia em palavras vãs, em sentimentalismo instável, nas areias movediças das modas ou da opinião de muitos. Jesus quer obras da fé, não baseadas nas nossas ideias, em nossos conceitos de bem e de mal, em nossos caprichos e egoísmos, mas obras baseadas nas palavras dele. A autenticidade da fé não se mede pelo entusiasmo de um momento, mas pelo empenho, pela luta pessoal em viver a vontade de Deus. Religião não deve ser costume mental ou cultural absorvido passivamente. É decisão pessoal e cotidiana. Só crê de verdade aquele que luta diariamente para praticar o que crê. Quem crê verdadeiramente procura realizar por suas ações a fé que diz professar. Não deve haver divórcio entre fé e vida. Ademais, quem não luta por viver o que crê, acaba crendo conforme vive, adaptando a sua fé à sua imoralidade, às suas ideias. E já Moisés, no Deuteronômio, lembrava que sempre temos nas mãos o nosso destino. Em nossas frágeis mãos nos é confiado o destino, de bênção ou de maldição, como Moisés refere. Todos os dias, na hora dos negócios, do namoro, de cumprir os nossos deveres de Estado e profissionais, na hora de acordar, decidimos de novo sobre o que baseamos nossa vida. Mentir ou não mentir? Falar mal ou não falar mal? Pensar mal ou não pensar mal? São exemplos de decisões? E sabemos por experiência que nem sempre o nosso gosto, o nosso comodismo e nossos interesses estão do lado da vontade de Deus. A coerência entre fé e vida dá-se ao viver num espírito de fé. Ou seja, uma mentalidade que dá cor aos nossos juízos e ações, em considerar todas as coisas, de ver, de julgar, amar, simpatizar, querer e fazer.
Espírito de fé é ver tudo desde o plano superior da fé, essencialmente sobrenatural, e que se fundamenta na autoridade de Deus que se revelou. O espírito de fé se manifesta no que se fala, nos programas aos quais se assiste, nos lugares que se frequenta, nos assuntos pelos quais se interessa, na maneira de ver e julgar o próximo, na maneira de encarar o dia a dia, a vida e até a morte. Daí a importância do exame diário de vida, o exame de consciência, para comparar a doutrina de Cristo e a nossa vida. Afinal, por exemplo, é difícil encontrar alguém que se esqueça de almoçar ou de jantar, mas não é tão difícil encontrar quem se esqueça de rezar ou de ler o Evangelho uns minutos por dia, ou um bom livro de espiritualidade. E algumas vezes, será que nossas obras não parecem desmentir que acreditamos? Precisamos ser pessoas de fé. Como? Ora, em primeiro lugar, pedir: aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Em segundo lugar, esforçar-se para ter uma fé católica, fé pura, luminosa e cristalina, que se alimenta com doutrina e piedade. As duas coisas. Não basta uma ou outra. Doutrina e piedade. Piedade na oração e doutrina, lendo o Evangelho, lendo o Catecismo e bons livros. Em terceiro lugar, procurar um clima de fé, cultivando a presença de Deus, cuidando dos olhos, dos ouvidos, defendendo os compromissos com Deus, como a missa semanal, a confissão frequente, a vida de oração. E em quarto lugar, fé na providência. Lembrar daquela frase de São Paulo: Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entra nos céus quem faz a vontade de Deus, quem luta para fazer a vontade de Deus. Há que lutar, e não contra os outros, contra si próprio. E às vezes venceremos, às vezes seremos vencidos. O segredo está em começar e recomeçar quantas vezes for necessário, com espírito esportivo, corajoso e alegre, cada vez apoiando-se menos em si e mais em Deus. Porque as obras da fé se realizam com a graça de Deus, que foi derramada em nossos corações e que tem a força necessária para realizar obras santas. Não nos faltará a ajuda daquele que é o maior interessado em nossa felicidade, neste mundo e no outro. Fomos criados para nos elevar até Deus com as nossas ações. Nossa vida serve para encontrar a verdadeira luz, para encontrar a verdadeira altura de nossa vida, para encontrar com Deus e a glória.